Fala galera, aqui é o Franklin do canal Aprenda e a gente está aqui para continuar nossa sequência de vídeos sobre educação à distância. Hoje o vídeo vai ser exatamente sobre as diferentes áreas que a gente pode estudar numa educação à distância. A gente vai ver se tal área, a área que eu quero estudar, será que vale a pena mesmo investir na educação à distância? Se vale, né? O que é que eu posso esperar encontrar lá? Então vamos lá, né? Para começo de conversa, quando eu falo de áreas, eu vou separar aqui em 4 áreas de estudo. Vou separar entre ciências humanas, ciências exatas, linguagens e as áreas técnicas, né? Eu vou explicar o que cada uma delas tem a ver. A educação à distância, ela tem, como a gente viu no nosso último vídeo, vantagens e desvantagens, e a gente tem que levar em conta isso, caso a gente opte por fazer um curso à distância. Vamos lá, quais são os fatos, né? Muito bem. O fato é o seguinte, a educação à distância tem uma vantagem bem clara, que é a vantagem de você poder fazer o seu cronograma, escolher quando e onde você vai estudar aquele assunto. Então isso é muito bom e isso ganha de longe da educação presencial, porque a educação presencial você fica lá dependente da instituição e tal. E outra coisa muito boa é porque quando você escolhe esse lugar, esse hora para estudar, normalmente é um lugar em uma hora em que você tem uma certa privacidade, tem aquele silêncio valioso e você pode se concentrar bastante, isso é muito bom, coisa que o presencial às vezes o aluno não tem que arranjar em casa, acaba sendo a mesma coisa, né? Agora, existem algumas desvantagens, porque por ser à distância, vai ser uma consequência óbvia o quê? A falta de contato humano, né? E uma das coisas que você pode fazer para resolver isso é usar grupos, redes sociais, né, meio de comunicação para criar uma certa união e ter uma interação, mas é bem mais difícil. Também falta equipamentos específicos, né, por assim dizer, caso você precise fazer alguma atividade e o EAD não vai te dar esses equipamentos, se for um EAD 100% distante. Vamos colocar aqui, antes de qualquer coisa, quando a gente faz um curso de faculdade qualquer, não é assim, eu acho que não existe esse negócio de curso de exatas, curso de humanas, curso não sei o que, porque normalmente cada curso vai ter lá disciplinas que vai abranger um pouco mais das áreas de exatas, das áreas de humanas, linguagens, técnicas e assim por diante. Então, quando eu falo de ciências humanas, normalmente a pessoa fala, história, geografia, mas não é isso. Por exemplo, eu vejo muito que geografia tem muito de ciência exata, a parte de geologia, pedologia e tudo isso, né? Por exemplo, algumas pessoas confundem economia, achando que a economia, porque é número, é ciência exata, mas tem muito de ciências humanas ali. Se você vai fazer qualquer licenciatura, por exemplo, física, matemática, tem muito cálculo, muita ciência exata, mas tem muita parte pedagógica que é ciências humanas. Vamos lá, para deixar bem claro a dificuldade maior do EAD, vamos separar em 2 tipos de dificuldade. O contato humano, que eu vou chamar de dificuldade de classe, falta uma classe, uma turma para o EAD. E o outro é o equipamento, que eu vou chamar de laboratório. Falta um laboratório também no EAD, no 100% EAD. Vamos ver como a gente vai poder levar isso em conta. Ciências humanas. Muito bem. Nas ciências humanas, o grande foco é a discussão, o diálogo aberto normalmente. Ciência humana tem aquela coisa de não existe determinismo, né? Não existe uma coisa 100% certa, 100% errada. Por isso que o diálogo é importante. Nesse caso, o curso EAD falta essa parte por não ter um contato humano, né? O ideal seria que houvesse um encontro, né, para poder ter essas discussões. Mas algumas instituições costumam usar fóruns e desde que seja bem usado, os fóruns podem ser essa área de discussão aberta. Quanto à questão do laboratório nas ciências humanas, o nome já diz, ciências humanas. O laboratório das ciências humanas são pessoas, né? Então, é ideal, já que você não vai ter sua turma para poder observar, é ideal que a pessoa que está estudando ciências humanas no EAD esteja de alguma forma em contato com pessoas para fazer seus estudos em loco. Por exemplo, ele pode já estar trabalhando em escola, ou pode ser estagiário, ou pode ser um ajudante lá da escola, de forma que o que ele está estudando lá ele possa ver na prática. Então é importante isso, porque se não tiver isso, o curso de humanas à distância vai ficar muito determinístico, vai ficar muito lá o que está na videoaula, o que está no livro, e não é. E humanas não é isso não é assim que se estuda ciências humanas. Aí a recomendação que eu tenho para quem vai fazer ciências humanas ou quem vai estudar algum curso que tenha uma boa carga de ciências humanas, como é o caso das licenciaturas, é esse. Você procurar sempre algum ambiente para fazer o seu laboratório, que pode ser uma escola, algum tipo de coisa desse tipo, e sempre procurar manter contato com os colegas para que haja discussões. O segundo ponto
são as linguagens, né? Linguagens é aquilo que eu falei. Tem curso que vai ser totalmente focado em linguagem, como, por exemplo, português, espanhol, inglês, é totalmente focado em linguagem, né? Mas existem outros cursos que você tem parte de português que é obrigatório, né? Alguns têm um pouco de inglês. Eu considero a matemática, muita gente, uma linguagem, então tem um aspecto linguístico ali. E também tem um pessoal que é mais moderno que vai estudar ciência da computação, que tem muito de linguagem ali. Então, o que é que eu digo? Eu acho que a linguagem é baseada em uns aspectos aí. A gente tem que saber ler, escrever, né? Compreender, interpretar e falar. Em relação à leitura e compreensão, eu acho que no curso EAD é muito mais fácil, muito melhor de dominar isso, justamente pelo que eu falei, porque você tem um ambiente para você, no silêncio, na concentração, que é muito bom para estudar leitura e interpretação. Isso para qualquer tipo de curso que tenha linguagem. Então, o EAD eu acho isso melhor do que o presencial. Na questão da escrita, muitos EADs que eu conheço, né, que eu já vi, os professores são tão exigentes quanto presencial, então você tem que sempre praticar. Uma coisa que eu tenho um pé atrás em relação à distância são esses cursos que, por exemplo, prometem ensinar você a falar em um outro idioma à distância. Eu não acho que isso seja tão simples assim. Eu acho que para você falar um novo idioma, diferente de você entender ou escrever, você precisa praticar isso com pessoas diferentes. E só para deixar um asterisco aqui, eu tenho certa experiência com o ensino de idiomas. Então eu vejo isso, eu não estou inventando, é verdade. Então, quanto a EAD, eu acho que para ler, para entender, para escrever, funciona perfeitamente. Se seu objetivo é falar, eu acho que você tem que ou compensar essa falta da EAD com uma viagem, que eu sei que nem todo mundo tem tempo para viagem, mas seria bom viajar para praticar, ou estar em contato frequentemente com pessoas que falem, que você mantenha esse idioma afiado na mente, né? Essa linguagem, por assim dizer. Isso funciona para qualquer linguagem, tanto os idiomas quanto linguagens modernas como a computação. Ciências exatas, nossa paixão. Então, o que é ciências exatas? Eu posso estar sendo tendencioso, posso, mas eu acho que ciências exatas é a melhor coisa que existe para EAD. Porque, fala sério, você, para estudar matemática, física, química, você tem que sentar e ler e pensar e fazer exercício. Se não fizer isso, meu filho, não vai. Então, eu acho que é perfeito você ter um momento para você assistir, fazer exercício, corrigir, pensar, depois vai tomar água, lancha e volta. Isso é perfeito. O EAD acho que encaixa muito bem nesse ponto das ciências exatas, né? Só que nas ciências exatas eu gostaria de separar duas coisas aí. Matemática e física, ó, nosso coraçãozinho aqui, porque eu acho que encaixa como uma luva no EAD e funciona perfeitamente em questão de licenciatura, matemática e física. Quanto à biologia e à química, eu acho que nós temos um problema aí. Por quê? Biologia e química, assim como matemática e física, você também tem que tentar estudar, ler, fazer exercício. Ok. Só que existe em biologia e química um fator que eu acho que nessas ciências exatas, o fator laboratório é mais forte do que o fator classe. Tipo, você não precisa estabelecer muito vínculo para aprender matemática, mas tu precisa muito de um laboratório para as ciências exatas, né? Então, vamos pensar. É difícil você arranjar em casa equipamentos para biologia ou química. E física? Bem, física, na verdade, é muito fácil. Porque o laboratório de física, na verdade, é o seu dia a dia. Você consegue, com coisas de baixo custo, fazer o quê? Fazer experimentos com ondas, com luz, eletricidade, com pilha, né? Com corrente contínua, aceleração, gravidade. Tudo isso você consegue fazer em casa, não tem problema. Eu, pelo menos, vejo isso. Acho que é uma maravilha estudar EAD, física EAD, porque você pode criar esse laboratório. Matemática, o laboratório é um papel e uma caneta, então mais fácil ainda. Agora, química, você precisaria de algumas substâncias que você não acha tão facilmente, pré-sintetizadas, precisaria da vidraria toda, né? Ou não toda, mas pelo menos algumas, e é coisa que você, não é todo mundo que tem aquilo em casa, na cozinha, né? Biologia, como é que tu vai achar aqueles micro-organismos, sei lá, para você olhar? Como é que tu vai achar um microscópio? Então, biologia e química, a menos que seja semipresencial, que você tenha um laboratório para ir fazer essas coisas, eu acho que um curso EAD vai te deixar em déficit para biologia e química. Para matemática e física, vai na fé, que o negócio vai dar certo, ok? Agora eu vou falar do último aspecto, que são os cursos técnicos. Não é curso técnico, falando da parte técnica. Por exemplo, medicina EAD. Não existe isso. Por quê?
A pessoa pode ser o crânio, pode ter memória fotográfica, saber tudo pode ser o Google da medicina. Se ele nunca mediu a pressão com a mão, ele não vai poder ser médico. Por quê? Porque existe uma coisa técnica unido ali à medicina. Assim como para ser professor, por mais que, por exemplo, para ser professor de física, eu não preciso ter ido no CERN lá da Suíça para ver como é acelerador de partículas, porque não é necessário. Mas eu preciso ter uma experiência de sala de aula, saber o que é o aluno, o que é que eu posso fazer lá na sala de aula, o que é que eu não posso fazer. Isso é a parte do professor de física. Agora, existem outros tipos de cursos, que são os cursos de bacharelado, em que o foco não é ensinar, o foco é fazer. Nesse caso aí, é necessário que você mexa com materiais específicos. Por exemplo, existe bacharel em Química, Física e Biologia e tal, e esses não são licenciados. Pensa aí, por mais que eu acho que Física para licenciatura seja maravilha para EAD, bacharel eu acho que é necessário ter um laboratório físico, mesmo aquele que é para valer. Engenharia, como eu falei, medicina, eu não sei, biologia, que tem muita coisa técnica, saber mexer naquelas coisas, eu acho que só EAD não resolve. Ok, gente? Então esse foi o nosso vídeo, muito obrigado por assistirem. No nosso terceiro vídeo último do ano e último dessa série, eu vou falar sim sobre instituições. Vou contar um pouco da minha história, eu já estive em 3, e vou falar o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, o que é que vocês devem procurar ou esperar das instituições de ensino à distância. Muito obrigado, deixe seu like aí e siga o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.